Mais um texto para a gente, eu sei que vocês estão adorando. Prevenir ou remediar por Cacildo Souza. Entre os debates mais intensos que permeiam a sociedade atual, uma questão que não pode ser colocada em segundo plano certamente é a descriminalização do aborto. Os que defendem tal legalidade afirmam que, uma vez aprovada, a lei priorizaria o acesso a métodos seguros de extração em caso de gravidez indesejada, com a justificativa de preservar a vida da mãe. Porém, o caminho mais coerente seria incentivar a prevenção, ao invés de se alimentar a prática de um crime na mais aceitável significação da palavra. Vivemos em um mundo rodeado de informações e as campanhas promovidas pelos órgãos de saúde competentes, se não são ideais, também não permitem alegar-se a falta de conhecimento a respeito do assunto. Por ano, são distribuídos milhões de camisinhas e outros mecanismos capazes de evitar que o indesejado, quase sempre inesperado, aconteça. Se mesmo assim o índice de adolescentes que dão à luz cresce assustadoramente a cada ano, com a possibilidade de o aborto tornar-se legal, isso aumentaria numa velocidade ainda maior. Não sendo bem-sucedidas como deveriam, as estratégias de conscientização para se prevenir a gravidez, como em qualquer outra campanha, devem evoluir. Outros meios devem ser criados. Podemos citar que algumas doenças foram erradicadas no passado por terem sido combatidas veementemente. Descriminalizar o aborto, além de constituir uma motivação para o descompromisso com a vida, atesta a incapacidade do Estado para resolver questões sérias e urgentes. A atitude mais sensata é sempre eliminar o problema em sua origem, em qualquer que seja a situação. Não podemos mais conceber a essa altura a recorrência a mecanismos imediatistas para sanar algo que poderia ter sido suprimido no passado. Os exemplos de insucesso estão em toda parte. Por não investirmos em educação é que corremos atrás do bandido, vivemos inúmeras epidemias e, para completar, ainda queremos permitir a castração de uma vida antes mesmo de ser concretizada. Bom, o que a gente tem nesse texto, então? Primeiro aqui a gente tem um título, coisa que nem sempre acontece. Nós temos uma autoria marcada. Ai, Jenny, a gente sempre tem a autoria. Não sei, né? Quando a gente fala de romance, como eu disse, o romance geralmente assim, a autoria é o autor, né? E o autor, ele é como se fosse algo externo ao conteúdo em si, né? Então, ele cria uma obra e essa obra toma pernas e vai andando. Não é ele como se não fosse ele que está escrevendo, por isso que nós temos a figura do narrador, inclusive. Aqui não, aqui eu não tenho narrador, é essa pessoa mesmo que fala. Essa pessoa mesmo que fala, inclusive, a gente tem a marca da primeira pessoa. Podemos, né? Por exemplo, aqui. É uma primeira pessoa do plural, mas ele não deixa de se incluir ali, aqui, tudo bem? Então, nós temos a marca da primeira pessoa. O que acontece nesse texto aqui? É um texto que vai estar falando sobre um assunto, no caso, sobre o aborto. Ele apresenta já, aqui no primeiro parágrafo, ele vai apresentar, olha, eu vou falar do aborto. Então, ele introduz, tem uma introdução, que a gente já tem visto aí, que aparece em outros textos. Ele vai apresentar uma tese. Ele acha que o caminho mais coerente é incentivar a prevenção. Do quê? Prevenção da gravidez, né? Então, ele vai falar sobre o aborto e a tese dele vai ser, olha, eu acho que a gente deve primeiro incentivar a prevenção ao invés de descriminalizar o aborto, ou seja, na opinião dele, ao invés de incentivar o aborto, porque ele acha que a gente estaria incentivando e ele acha que o aborto é um crime. Então, veja que a escolha das palavras determina a posição da pessoa, e aqui a gente tem um posicionamento, né? A gente tem um posicionamento muito marcado. Ele não deixa dúvidas do que ele acha, né? Um posicionamento de que o aborto é um absurdo, é um crime e precisa ser combatido. Como que ele vai tentar te convencer disso? Ele vai falar que já existiu várias campanhas, já existiu várias coisas, quer dizer, ele vai te dar exemplos. Ele vai falar, olha, são distribuídas nas camisinhas, como quem diz, né, a pessoa engravida porque quer. Se mesmo assim o índice cresce assustadoramente, com a possibilidade de aborto seria uma vez maior. Então, a gente tem aqui alguns parágrafos de desenvolvimento, alguns parágrafos nos quais ele vai desenvolver essa ideia, né? Por que eu acho que a gente tem que incentivar a prevenção dele? Vai falar, olha, eu acho que porque outros meios não vão ser eficazes, né? Esse meio vai ser mais eficaz. Então, ele vai usar exemplos reais, de novo. Como exemplos reais, ele dá, por exemplo, dados. Olha só, são distribuídos milhões de camisinhas. Então, ele dá um dado para consolidar o que ele está falando, para falar, olha, o exemplo não sai da minha cabeça. Você pode ir em qualquer postinho aí perguntar quantas camisinhas são distribuídas. E você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Então, ele dá exemplo, ele coloca dado, e isso vai formando uma espécie de argumentação. Então, ele tem argumentos, tudo bem?
Olha aqui. Não sendo bem-sucedidas, as estratégias de conscientização para se prevenir, como qualquer outra campanha, devem evoluir. Então, ele está argumentando que deve-se ter a prevenção, e ele mostra, olha, por que eu estou achando que tem que evoluir a prevenção? Eu estou argumentando, porque, ó, eu estou mostrando que a prevenção que existe, ela não é eficaz. Então, eu estou dizendo, você precisa fazer mais prevenções, outras formas de prevenção. Você não tem que, então, então, beleza, não deu certo aqui prevenir, então vamos agora permitir o aborto? Não, vamos mudar a forma de prevenir, porque deve existir alguma que seja eficiente. E no final ele diz, a atitude mais sensata é sempre eliminar o problema em sua origem, em qualquer que seja a situação. Não podemos mais conceber a essa altura a recorrência de mecanismos imediatistas para sanar algo que poderia ter sido suprimido no passado. E veja que ele já tinha falado antes daqui sobre a questão de doenças, né? Podemos citar que algumas doenças foram erradicadas no passado. Então aqui ele está retomando, né? A atitude mais sensata é sempre eliminar o problema em sua origem. Ele está retomando um exemplo que ele deu. Por que ele faz isso? Para ratificar o que ele está falando, né? Ele retoma um exemplo para falar, olha, lembra que eu falei aquilo? Então, se lá deu certo, por que a gente não faz isso agora para dar certo também? Então, ele conclui com a retomada, né? Conclusão com retomada e a conclusão com a solução, né? Você precisa, sim, investir em educação. Por não investirmos em educação é que corremos atrás de bandido, etc, etc. Quer dizer, se a gente investisse na base, a gente teria aí uma solução melhor. Tudo bem? Então, é um texto que eu tenho uma marca de posicionamento, é um texto que eu tenho introdução, desenvolvimento, etc. A gente já viu que essa espécie não, né? Essa estrutura, que é uma estrutura que eu apresento uma ideia, eu desenvolvo, eu fico falando sobre essa ideia, problematizando, depois eu concluo. Isso é típico de texto chamado texto dissertativo. Por que ele é dissertativo, Giane? Porque dissertar é falar sobre, né? Eu estou dando para você informações, eu estou falando sobre alguma coisa, eu estou problematizando, discutindo. Mas que tipo de texto esse texto aqui constitui? Ele é um texto chamado artigo de opinião. O que é um artigo? Bom, primeira coisa, num artigo de opinião, eu tenho que ter uma opinião, né? É básico, mas as pessoas esquecem às vezes. Eu tenho que ter uma opinião. Aqui no posicionamento, ele marca a opinião dele. É pecado, desculpa, é errado. Aqui no artigo de opinião, ele vai marcar a opinião dele. É errado ter o aborto, então o aborto ele é um crime. Se ele é um crime, ele não tem que ser cometido. Se ele não tem que ser cometido, a gente tem que evitar. Para evitar, tem que ter formas novas de prevenir. Então, ele tem uma opinião, ele tem um posicionamento. E daí, o que você faz quando você tem uma opinião? Você tenta convencer as outras pessoas que você tá certo, né? Geralmente é o que acontece. Atrás é muito cansativo em alguns momentos, quando alguém quer fazer isso com você, mas é o que acontece aí na vida. Então, você tenta persuadir a pessoa, convencer a pessoa, infernizar a pessoa até ela aceitar o que você está falando. Num artigo, como que eu faço essa persuasão? Eu fico falando o que eu acho? Não, você prova, né? Como que eu provo? Com argumentos, com dados, com exemplos. É o que ele faz aqui. Veja, é algo mais científico. Eu não vou falar assim, eu acho que é errado, porque eu acho que é errado, porque eu acho que é feio, sabe? É uma vida. Você precisa desenvolver isso. Esse sabe, é uma vida, é o que todo mundo fala. Tem pessoas que falam, não, não é ainda uma vida. Aí vai ter uma grande discussão aí. A gente não vai entrar nesse ponto. O que eu quero que vocês percebam é que num artigo eu preciso ter coisas racionais, científicas e coisas concretas, né? Concreto é uma palavra importante. Eu preciso ter coisa concreta. Aqui o dado é concreto. Ele dá vários exemplos. Exemplo 1. Eu já vi que tem prevenção e não está adiantando. Exemplo, camisinha. Exemplo 2 que ele fala lá. Olha só, algumas doenças foram erradicadas assim, por quê? Porque foram lá cortadas na origem. Então, quer dizer, eu já sei que dá certo, porque isso já aconteceu. É um exemplo concreto, eu não estou na hipótese, olha, será que se a gente fizer isso vai dar certo? Eu estou te provando, olha, já foi feito e já deu certo, por que não faz de novo? Então, eu tenho coisas concretas. Então, de novo, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma dissertação, mas olha só, eu tenho só uma dissertação? Só um texto dissertativo? Não, né? Além de ser um texto dissertativo, como eu disse aqui que eu tenho argumentos, é um texto que também é argumentativo, que é um texto que está tentando te convencer, tá bom? Então, eu tenho um texto que é dissertativo, ele é argumentativo e ele é um artigo de opinião. Tudo bem? Lembra que na carta a gente também pode ter argumento, né? A carta, ela tem argumentos, então ela tinha uma estrutura um pouco parecida, mas ela estava em outro objetivo, ela estava circulando em outro suporte, com outro público. Quem que é o público desse texto aqui? Qualquer um, né? Eu tô escrevendo para geral, não tô escrevendo para fulano de tal. Até pode ser aquela coisa indireta, né? Alguém escreveu numa revista, eu vou responder na outra. Mas é um meio de comunicação, é um veículo que tem acesso liberado. Então, quer dizer que muitas pessoas podem ter acesso. A pessoa, se ela quer escrever só para que ela manda uma carta, manda um inbox no Facebook, não vai publicar numa revista, né? Então, nesse caso, esse texto ele tem alguns elementos que já apareceram em outros textos que a gente tem analisado.